Grau de uma equação. O grau de equação ele é dado pelo maior expoente da incógnita. Veja bem essas equações aqui. X mais 1 igual a 0. Como o maior expoente da incógnita é 1, o grau dela será do primeiro grau. Segundo exemplo que nós temos: x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Nós vimos aqui que o maior expoente é 2. Então o grau dessa equação será de segundo grau. Esse terceiro exemplo: o maior expoente da incógnita é 3. Automaticamente a equação será do terceiro grau. X ao quadrado mais x menos 2 igual a x ao quadrado. Nós podemos observar que tem dois termos semelhantes. Então, para mim decidir qual é o grau dessa equação, eu tenho que reduzir esses termos. Para isso, eu vou colocar todos juntos, eu vou agrupar os termos semelhantes. Lembrando que quando eu mudo de membro, eu faço a operação inversa. O sinal muda. Está positivo, passa para cá, negativo. Mais x menos 2 e vou igualar a 0. Neste caso, como os dois são simétricos, nós podemos eliminar. Então nós temos que x menos 2 é igual a 0. Agora sim eu consigo falar qual é o grau dessa equação. Como o maior expoente da incógnita é 1, ela será do primeiro grau. Gente, resolução de uma equação do primeiro grau. Como que nós vamos resolver essa equação? Veja dois exemplos que eu tenho aqui. Vamos resolver o primeiro exemplo. Veja bem, gente. A equação nós já sabemos que ela tem dois membros. O primeiro membro antes da igualdade e o segundo membro depois da igualdade. O que eu tenho que ter em mente é que no primeiro membro deve ficar apenas as incógnitas. Então quem é a minha incógnita aqui? Apenas o x. Então o x vai ficar só o x no primeiro membro. O número ele vai para o segundo membro. E lembrando vocês, quando muda de membro, nós fazemos a operação inversa. Está mais, passa a ser negativo. X é igual a menos 2. Se o meu objetivo é encontrar o valor de x, pronto. Minha solução será igual a menos 2. Lembrando que esse S significa solução. Conjunto de solução é igual a menos 2. Vamos ver o segundo exemplo? O segundo exemplo, do mesmo jeito, nós temos dois membros. O primeiro membro antes da igualdade, o segundo membro depois da igualdade. No primeiro membro devem ficar apenas as incógnitas. Quem são as incógnitas? X e menos 2x. Então, x no primeiro membro continua, não vai inverter o sinal porque não inverteu o membro, não passou para outro membro. E o menos 2x, como está no segundo membro, vai para o primeiro, nós fazemos a operação inversa. Então, negativo passa a ser positivo. Acabou as incógnitas, colocamos o sinal de igual para dividir um membro do outro. No segundo membro, vai ficar apenas os números. Menos 9. Professor, mas não vai inverter o sinal? Claro que não. Ele já está no segundo membro. Ele vai continuar. Nós só vamos inverter o sinal quando inverter também o membro, mudar de membro. É o caso 3 positivo aqui. Não está no primeiro membro? É um número, ele vai para o segundo, fazendo a operação inversa. Está positivo, passa a ser negativo. E agora eu vou reduzir os termos. X mais 2x, eu tenho um x. Se eu ganho mais 2, eu vou ficar com 3x. Menos 9 e menos 3, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Observa o seguinte: como nós temos um número multiplicando a incógnita, esse número vai passar para o segundo membro, com a mesma ideia, fazendo a operação inversa. Ele não está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. X é igual a menos 12 sobre 3, ou dividido por 3. Qual é o valor de x?
12 dividido por 3, 4. Menos dividido por mais, menos. Então o valor de x será igual a menos 4. Logo, a minha solução será igual a menos 4.